Fala galera do canal C3D, André Scudieri aqui na área para mais um vídeo. E hoje eu vou falar de um dos tópicos que eu considero mais importante para a gente conseguir alcançar o realismo no 3D, tá? Iluminação. E eu quero começar falando de um tópico muito específico, né? Que eu sempre comento com as pessoas, que é a hierarquia das luzes, né, pessoal? Eu vou começar abordando esse vídeo um pouquinho no conceito e depois eu vou para a parte prática de uma forma bem rápida, tá? Porque eu acho que o conceito é a parte mais importante. Eu vejo muito erro de iluminação nas cenas 3Ds que eu vejo por aí na internet de outras pessoas. E eu não sei se essas pessoas são iniciantes ou se elas não entendem de fotografia, porque entender fotografia é crucial para poder entender uma boa iluminação quando a gente fala de render, tá? Então vamos aqui para a tela do computador, que eu quero explicar algumas coisas para vocês, né? Então a gente tem aqui, por exemplo, essa pirâmide, que foi uma pirâmide que eu fiz, tá? Bem simples mesmo, que eu quero dizer o seguinte com ela, que a gente tem uma cadeia, né? Que ela vai do menor para o maior. No caso, assim, o maior seria o topo da pirâmide e o menor seria a base da pirâmide, né? Por quê? Porque eu coloquei as luzes artificiais de menor intensidade na base da pirâmide e a luz natural no topo da pirâmide. A luz natural, pessoal, ela é soberana, né? É a luz da natureza, é o sol, é a luz do céu. Então, quando a gente tem uma luz natural muito intensa entrando pela janela, ela basicamente que ofusca toda a luz artificial. Vocês podem fazer esse teste aí na sua casa. Se você tiver um dia muito claro, você vai ligar a sua luz de casa e não vai fazer quase diferença nenhuma. Por quê? Porque ela não tem como competir com a luz da natureza, né? A luz da natureza está emitindo ali uma quantidade X de fótons tão grande que a sua luz de casa não consegue competir com ela em matéria de emissão de fótons, então ela não consegue propagar essa luz quando ela está brigando com outra luz muito mais forte. E assim funciona para as demais luzes também, né? Se você tem lá, um pendente na sua sala que tem 20 watts de luminosidade LED, você não tem como brigar com um spot que tem 5 watts de luminosidade LED. Então essa é a regra natural de como a luz funciona no ambiente, né? Então essa pirâmide retrata exatamente isso. Que a gente tem a luz natural que é soberana, depois a gente parte para a luz artificial de maior intensidade, que seriam as luzes maiores, por exemplo, um pendente, um plafond grande, esses tipos de luz, uma luminária, né? E a gente tem as luzes menores, que são as luzes de um abajur, as luzes de um spot, né? Que tem aí uma média de 5, 7 watts LED, né? São bem menores. Quando a gente fala de, enfim, outros tipos de luz, como fluorescente ou luz convencional, a gente vai para uma quantidade maior de watts. Mas esse não é o ponto de discussão aqui, né? Então eu queria mostrar alguns exemplos para vocês. Né? A gente tem essa luz, por exemplo, artificial. É uma cena em que a luz natural ela já está muito fraca, né? Que já está no final do dia, a gente consegue ver ali pela janela na foto. E a gente tem a luz artificial predominando completamente a cena. Ainda assim, a gente consegue notar essas nuances que eu acabei de citar, né? Que são o quê? Eu tenho um spot ali que é muito mais fraco e eu tenho a luz do LED ali da sanca ali do gesso que é muito mais forte. Então, quando o fotógrafo ele calibrou a câmera para captar a luz dessa cena, né? Você vê ali que as luzes que estavam mais intensas, elas estouraram um pouco, né? Que é essa luz da sanca. Porque ele adaptou aí para pegar a iluminação mais ou menos num nível em que o spot ele tivesse ok e o resto, que é mais forte que o spot, estivesse um pouco estourado, né? Como, por exemplo, o abajur também está um pouco estourado em relação ao spot, porque a luz é mais intensa, né? Então, passando aqui para um outro exemplo, né? A gente tem um exemplo em que a gente tem luz natural e um exemplo que tem luz artificial, né? Só que essa luz natural, ela não está direta, ela não está entrando pela janela diretamente. Ela está ali numa parte de sombra, né? Você vê que ela está pegando lá no fundo, só que na janela em si ela não tá. E aí você vê que ela já tem um equilíbrio maior, né, entre essa luz natural e essa luz artificial. Elas estão brigando ali pelo mesmo espaço, porque talvez elas estejam próximas ali de intensidade, né? Mas ainda assim a luz natural continua mandando na cena, ofuscando um pouco a luz artificial, mas você já tem um equilíbrio. Nessa cena, né, essa foto aqui eu achei muito legal,
Por quê? Porque foi uma foto que o fotógrafo bateu para captar a luz interior, né? Ele deixou a exposição da câmera, o obturador aberto ali o tempo suficiente para captar a luz interior. Só que ainda assim, esse LED que tem aí na parede, que vai pelo teto, né? Ele é tão forte que ele acabou estourando, né? Mesmo ele calibrando ali a câmera para captar essa luz interior. O spot, você já quase não nota, né? Porque olha a força dele perto desse LED do teto, é quase nula, né? E a luz natural, menos ainda. A luz natural é tão forte, mas tão forte, que apagou tudo que existia do lado de fora desse escritório aqui, né? Porque ela é tão soberana, uma intensidade tamanha, que quando ele captou a luz interna, ele calibrou para captar a luz interna, a luz externa, explodiu, né? Ficou completamente branco, porque ela é muito forte comparado com essa luz interna. Então é um pouco disso que eu queria mostrar para vocês, né? E aqui é uma cena que a luz natural predomina e que se a gente tivesse, de repente, esse pendente aceso ou esse abajur da mesa aceso, eles quase seriam insignificantes frente à força dessa luz natural que ainda está contida por uma cortina, né? Que a cortina ela tá fazendo esse filtro. Se a gente não tivesse a cortina, esse aqui ia estar muito mais iluminado do que já está. É uma luz natural muito forte. Então quando a gente leva isso para o 3D, né? Então eu fiz duas cenas aqui que são completamente idênticas, tá? Uma delas tem luz natural e uma delas não tem. O que eu quero dizer para vocês eu não calibrei essa iluminação para ficar realista. Eu calibrei para mostrar o exemplo na prática. Então vamos aqui para a primeira cena, né? Eu vou fazer um interativo. Ela tem só luz artificial. E olha aí como ela se comporta, né? Se eu aumentar a exposição dela aqui, olha aí como ela se comporta. Eu tenho uma cena aqui que só tem luz artificial. Eu tô com ela muito parecido com aquela primeira cena que eu vi, né? É que eu não tenho outras luzes de outras intensidades para comparar. Mas eu já consigo ver que esse spot é uma luz que ela tem uma intensidade específica e que essa intensidade não é forte o suficiente para iluminar todo esse ambiente, que é um ambiente grande, tá? Que eu fiz uma sala aqui de 5 por 5 metros. Então, ele tem ali uma iluminação que ela vai atenuando e ela morre, né? Agora, se eu levo aqui esse interativo para essa outra câmera, que eu tenho uma luz natural que está muito forte, eu vou jogar essa exposição aqui para 0 de repente, olha o que acontece, né? Essa luz da janela ela tá tão forte, mas tão forte, que eu não consigo ver o spot. O spot ele não existe, basicamente, né? Então eu teria que vir aqui e começar a reduzir a intensidade dela para eu começar a ver alguma coisa. Então vamos fazer esse teste. Eu vou clicar nela aqui e vou reduzir a intensidade dela para 10, né? Olha só, ainda assim 10, ela é tão forte que o spot não aparece. Vou jogar para 3. Ó, em 3 eu já consigo começar a pensar em ver alguma coisa. Vou jogar para menos ainda, vou jogar para 2. Ó, agora 2, 1. Ó, em 1, né, eu já consigo ver ali um traçado desse spot. Só que ainda assim essa luz é muito forte comparada a ele, né? Nessa exposição que eu estou usando aqui. Então eu não consigo ver, ó. Se eu jogar a exposição para eu conseguir ver ele, né, ver a marcação dele na parede, essa luz aqui, ela, vai estourar muito, né? Por quê? Porque ela é muito intensa comparado com a intensidade desse spot. Mas isso aqui eu já diria que está começando a chegar perto de um resultado natural, né? Por quê? Porque eu calibrei a exposição da minha câmera para eu conseguir visualizar a luz desse spot, só que essa luz de fora é tão intensa que ela estourou pra caramba comparado a ele, né? Ele ficou num grau bom, eu diria que 4 de repente seria um grau que ele ficou bom, que eu consegui visualizar como ele tá, né? Representando uma foto aí, e a luz natural tá estourando lá fora porque ela é muito mais forte que esse spot. Então é isso que eu queria falar pra vocês, tá? Hoje, nesse conceito de iluminação. Parece bobo, mas tomem cuidado com isso. Isso pode roubar completamente o realismo da sua cena, né? E aí, como é que a gente faz para configurar isso aproximadamente aí com a luz da natureza versus a luz do spot? Então, não tem uma receita de bolo, né? É mais ou menos de olho. Mas essas luzes artificiais, você pode sim trabalhar de uma maneira que você tente configurar elas o mais próximo possível da realidade, né? Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Esse spot aqui, o primeiro spot aqui da minha cena de luzes só artificiais. E ele tá aqui em Kelvin 4K, né? Aqui nesse Kelvin você pode trabalhar a temperatura da luz. Ah, eu quero 3K, eu quero 4K, eu quero 6000, né? Que é a luz branca. Então aqui já começa um primeiro parâmetro. O segundo parâmetro
a intensidade dela é em watts, né? Em watts por metro quadrado, e em candela em lumens ou em lux, né? Quando você puxa aí uma luz na internet, eu quero ver um spot sei lá, da Tasquibra de 5 watts, quantos lumens ele tem. Você pode vir aqui e representar isso em lumens, né? Ou você pode representar em watts, eu quero 5 watts, né? Quero que esse spot só tenha 5 watts por metro quadrado. Então, quando você renderizar aqui, isso aqui já vai estar mais ou menos fiel, né? Então, para eu conseguir visualizar esse spot de 5 watts nessa cena aqui que é grande, né? Eu teria que jogar essa exposição, de repente, para 5, 7. Olha aí, eu teria que jogar para 7, né? E aí eu fico com esse glare aqui muito forte, porque eu tô abrindo muito a lente da minha câmera para captar essa luz aqui, né? Que não é tão intensa assim. E aí, se eu viesse aqui nessa cena, essa mesma cena que a gente está usando aqui, né? E criasse aqui uma Corona Light, vamos supor que eu criasse uma Corona Light, um retângulo aqui, né? Um plafond. Criei um plafond de 30 por 30 e esse plafond tem 18 watts. Né? Vamos colocar isso aqui no exemplo. Eu coloquei esse plafond bem próximo aqui desses spots. Vou subir ele aqui, né, no meu teto, né? E se eu der um render agora, olha o que vai acontecer. A minha iluminação vai estourar muito, né? Por quê? Porque minha lente está adequada para a iluminação daqueles spots ali, né? Mas ela não estava adequada para esse plafond de 18 watts aí forte que eu joguei agora na cena, né? Então, se eu abaixar isso aqui para, de repente, 5, olha só, eu já consigo ver o spot, só que esse plafond ainda é tão forte nessa cena que ele ofusca o meu spot, né? Por quê? Porque ele tá muito próximo do spot, né? Se eu afastar ele do spot, olha o que vai acontecer. Eu vou afastar ele aqui e vou botar ele como se estivesse no meio dessa sala. Ó, eu já consigo ter uma visão dele e uma visão desses spots aqui iluminando a minha parede, né? E aí, esses spots poderiam ser mais fortes? Poderiam ser de 7 watts, de repente, se eu quisesse fazer uma demarcação ali na parede, né? Esse plafond aqui poderia também ser de menos watts, de repente, de 12 watts, né? E aí eu teria um equilíbrio maior entre um e outro. Então, as luzes artificiais, a gente consegue trabalhar elas dessa maneira, né? E aí, se eu colocasse uma luz natural nessa equação, eu teria que calibrar de olho, né? Então, por isso que eu sempre falo, veja sempre referências reais, pessoal. Nunca trabalhe algo sem referências. Essa referência pode não ser igual à sua cena, mas ela é a que vai te dar a munição para tornar a sua cena realista. Então, sempre que você estiver trabalhando, eu quero trabalhar uma luz aqui artificial junto com uma luz natural, veja referências reais, de fotos reais, você vai conseguir calibrar a sua luz para ficar próximo daquilo ali. Você vai entender o comportamento de como ela funciona, né? Então, pessoal, esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês hoje, tá? Se você quiser acessar uma biblioteca para baixar IES, né? Eu vou deixar aqui na descrição, que é esse site aqui, IES Library, né? E você pode baixar vários perfis de luz. E aqui no site ele também já dá a intensidade dessa lâmpada, né? Por exemplo, 43 watts aqui, 2044 lumens. E você já pode trabalhar essas lâmpadas mais ou menos de acordo com a realidade aí, conforme você for baixando aqui nesse site, né? É um site muito legal. E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula de hoje, né? Dessa dica que eu tô passando para vocês e que vocês consigam trabalhar as suas cenas cada vez de uma forma mais realista, tá? Conto com você. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva aqui embaixo, dê um like, ative o sininho de notificação para os novos conteúdos e te vejo no próximo vídeo, né? Um abraço!